Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Canal 14 Entrevista. Nosso convidado de hoje, Lisier José Borges, vereador na nossa cidade. Vamos bater aquele bate-papo informal, né? Sem aquela conversa engessada, porque eu acho, na minha concepção, essa conversa assim, mais contraída, num tom mais tranquilo, fica mais fácil até para a compreensão do amigo assinante. Seja bem-vindo, viu, Lisier? Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço aqui falando com você e falando das coisas da Câmara Municipal e das coisas que a gente tem atuado aí para melhorar a vida da comunidade de uma maneira geral. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Tá certo. Um tema recorrente, é claro, e esse ano está sendo até excepcional em relação à chuva, né? A gente, em Anápolis, geralmente, mês de maio, nem chovia. Sim, sem dúvida. Graças a Deus está chovendo, né? Ainda bem que está chovendo. Ainda bem. Então, vem o período seco agora, a gente sabe, até chegar primavera, setembro, início de outubro, aquele período de estiagem. E a pergunta recorrente, que é claro, todo mundo faz na rua, faz para a gente, faz para o senhor com toda certeza, Sim. em relação aos problemas de falta de água na cidade de Anápolis. Aí vem a onipresente Saneago, né? Sempre com aquelas mesmas questões, municipaliza ou não, o que tem de verdade, o que tem de fato, o que pode ser feito, o que está sendo observado por vocês na Câmara. Olha só, recentemente eu estive com a gestora municipal, que é a gerente, a Tânia Valeriano, e ela começou a me falar de uma série de atividades, né? E, inclusive, curiosamente, né? Eu digo curiosamente, porque é interessante falar sobre isso, que ela disse que o fornecimento, o suprimento de água, não é problema em Anápolis desde 2014. Ela falou, mas 2014, 2015, inclusive 2016, faltou-se muita água em Anápolis, né? Ela falando, olha, mas aí já é outro problema que nós tivemos que resolver, que é os reservatórios, né, fora do eixo, né, várias intervenções em adutores que deveriam ser feitas e que hoje estão todas prontas, todos os reservatórios, no bairro de Lourdes, em todos os setores que estavam mal abastecidos, hoje tem reservatório. Eu falei, mas então era só isso? Mas como que viabilizou essa questão da água em 2014? Falei, olha, fazendo a transposição, né, do Piancó 2, que é o Rio Anicuns. Então, desde 2014, isso já está viabilizado e é feito um complemento, né, do suprimento do Piancó com o Anicuns 2. E isso tranquilizou a questão do suprimento. Suprimento e tratamento. Mas a distribuição pecava ainda. Né? Porque a pessoa quer saber o seguinte, se abrir a torneira vai ter água ou não? Exatamente. Não quer saber os problemas, né? Exatamente. Inclusive, eu particularmente fui saber disso agora. Quer dizer, a gente já tinha ideia que ela sempre justificava que teve um rompimento da adutora, teve uma situação, né, o reservatório não estava adequado, uma série de coisas. Explicações técnicas. Explicações técnicas, mas que agora que a gente foi entender. Ela falou, mas e o futuro? Porque a gente ainda tem a tal da VTO, novos empreendimentos imobiliários, indústrias, empresas, que a Anápolis precisa crescer também. E com um detalhe também, Elisa, se me permite interromper, a gente vai passando por um período de recessão econômica, mas é claro, todo mundo quer sair da recessão, e é claro, vamos sair. E com isso, mais indústrias vão produzir mais, necessita de mais água, o comércio também da mesma forma. Então, né? Aí vamos receber mais contingente de pessoas, né, a cidade tem que crescer, enfim. Todas essas coisas. Aí tem um outro planejamento também, isso já era para estar mais adiantado, mas houve um problema com o DENIT aí, mais uma transposição, ou seja, buscar água do Capivari, né, que está um pouquinho mais distante, também para o Piancó. Ali o Piancó tem um sistema de bombeamento, então bombeia-se até o Piancó, vem para tratamento ali na região, já aqui na cidade, ali na região do Couto Magalhães ali, e aí é feito tratamento e a distribuição, bombeado para os reservatórios, enfim. Então, a partir de 2018, lá pelo final de 2018, nós já estaremos com o suprimento garantido que já está, né? E posteriormente, já o crescimento de Anápolis já está preparado aí para mais uns 20 anos, segundo informações da Saneago. Mas nós tivemos aí com o Jales Fontoura ontem, né? Providenciei, diante dessas informações, né, nós trouxemos aí todo o staff técnico da Saneago, inclusive a Tânia estava conosco, e também tivemos aí digamos, a graça, né, de ter recebido também o presidente da Saneago. Né? Foi a figura maior da empresa. Exatamente. E ele, com uma facilidade muito grande, disse, olha, a Saneago é viável, a Saneago tem crédito, a Saneago tem dinheiro em caixa, temos os projetos e vamos, e o governador falou com todas as letras,
observa bem, cuida bem de Anápolis. Então ele já fez questão, numa convocação tempestiva, assim, feito muito de última hora, muito sem programação, e ele ainda teve a deferência de vir prestigiar a nossa audiência pública e falou, não, todos os problemas, as questões, por exemplo, não é só a água, nós temos problema também, que é menos reclamado, mas existe muito, que é o problema do esgoto. Né? A nossa região sul praticamente não tem esgoto. Né? Aquela região ali do Polo Centro e etc. Nós temos um condomínio lá que está esperando, né, para poder os moradores, os agraciados com as casinhas lá, irem residir. Não, até hoje não pode, porque não temos a rede de esgoto. E hoje até em termos legais, não se pode estabelecer o DAO-ABITS sem a rede de esgoto? É porque não há possibilidade num condomínio, por exemplo, se você for em cidade do interior que não tem esgoto, não pode se construir um edifício alto lá. Como que você vai fazer com esgotamento sanitário? Não tem como, né? Não tem como fazer fossa para 50 apartamentos, 60 apartamentos acumulados em uma pequena área, né? Então, não é possível ir lá um condomínio, né? Então não tem como viabilizar essas situações. Mas isso aí já estava projetado, é um dos questionamentos nossos, já foi falado para nós em outras oportunidades, que isso, o nosso esgoto sanitário, deveria estar verticalizado, ou seja, atender toda a população de Anápolis ainda em 2014, final de 2014 para 2015 era para a cidade toda, inclusive a troca das redes aqui no centro da cidade. E isso estava estabelecido no plano diretor da cidade? Bom, todo o plano de drenagem urbana já está todo, o plano de saneamento urbano está todo feito em conjunto, inclusive, com a Saneágua. Né? Porque Então, são várias coisas, são coisas que são da estrita responsabilidade do município e boa parte é da Saneágua. Então, mas sempre foi em feito parceria. O estudo e as decisões foram feitas em parceria, principalmente no que diz respeito à própria Saneágua. Então, isso foi feito. Então, nós temos esse plano, né? Isso já está pronto desde 2015, eu participei, até porque faço parte do Concidade, né? Nós estivemos envolvidos nesse processo. Então, nós temos esse plano, né, de saneamento do município como um todo. E isso aí faz parte. Agora, isso já tinha verba, já tinha o projeto e o planejamento, né? Ou seja, a região sul. Só que hoje, só para você ter uma ideia, eles falaram, nós já tem 3 empresas contratadas para isso, só falta dar ordem de serviço. E o Jales, o doutor Jales falou, não, nós vamos dar ordem de serviço imediatamente para execução. Já está sendo executado parte, né? Agora, o problema maior vai ser aqui no centro da cidade, que é a rede mais antiga da cidade. E tudo que demanda abrir buraco aqui, tudo o trânsito paralisa e vem uma coisa em cima da outra. As pessoas querem, mas não têm a compreensão de que é necessário determinado sacrifício, né, em relação a isso. Né? É questão do nosso viaduto, né? Tá um transtorno tremendo. Agora, imagine fechar ruas aqui no centro da cidade. Nossa, né? Dá um nó, né? Os comerciantes aqui já reclamam da questão do estacionamento que tirou da Barão, por exemplo. Imagina fechar as ruas inteiras aí por um período relativamente prolongado. Porque é uma obra que demora um tempo. Vai ter que ter agilidade, né? Vai ter um planejamento para que se execute no menor tempo possível, né? Coisa, digamos assim, tem que ser uma coisa de primeiro mundo. Abriu, fechou em uma semana. Igual aquele exemplo do Japão, né? Que Exatamente, uma cratera enorme daquela fechada em 2, 3 dias. Né? É realmente, né, interessante a tecnologia e a disposição desses povos, né? Mas um dia nós chegamos lá. Nós chegamos, sim, com certeza. E por falar em chegar, Lizzy, a gente estava falando a questão da demanda da água. Outras demandas, é claro, o município de Anápolis é enorme, e muitas vezes as pessoas esquecem que Anápolis é um dos 70 maiores municípios do Brasil, dentro de mais de 5.500 municípios. Sim. Ou seja, é uma cidade média para grande porte já. E muitas vezes a prefeitura, não só de Anápolis, de outras cidades, não consegue abranger toda a cidade, alcançar tudo que é possível. E a gente sabe que Anápolis tem muitas organizações não governamentais, tem várias instituições. Eu lembro, inclusive, do seu pai, inclusive, que é atuante, fantástico. Isso meu Deus, acho que eu não era nem nascido na época, olha que eu já estou com 50. Hein? Então, muitas vezes, o poder público não consegue alcançar. De que forma você vê essas instituições, né? De que forma elas podem abraçar? A gente pega até a época agora, a gente está falando de seca, de estiagem, mas vem o frio também. Questão de cobertor, né? Alimentação. A gente sabe que Anápolis não tem tanto, mas tem moradores de ruas e tem pessoas que de repente têm seu teto, mas não tem o cobertor. Então, de que forma essas instituições podem ser parceiras da Câmara e também do Poder Executivo? Basicamente do Poder Executivo, né? Que só esclarecendo, que a Câmara, ela, para todos os efeitos, o que ela recebe é para consumo próprio, né? Ou seja, para manutenção, para pagamento dos funcionários, enfim. Ela, dificilmente, ela fará convênio. Faz convênios, assim, nós temos convênio, por exemplo, com
IEL, CIE, né, para estágio, né? Foi uma viabilização que se conseguiu lá atrás, mas nós não podemos estar patrocinando empresas, né, ou organizações governamentais individualmente. Só pode, como legislador, no caso, olhar as demandas e ver o que é possível encaminhar para o executivo. Exatamente. Então, o que acontece? Essas instituições, e hoje nós estamos aí com a nova lei regulamentando isso. Também é importante essa regulamentação. Então, a prefeitura fazia, digamos assim, ao seu bel prazer, né? Ou seja, alguma instituição chegava a pedir, a avaliação era muito sentimental, né? Não tinha uma avaliação técnica sobre aquilo, e o que ia disponibilizar. Agora não, hoje isso tudo está regulamentado, né? As questões de documentação, enfim, então as instituições que pretenderem, né, ter convênio com a prefeitura têm que ter também uma série de documentos e uma série de regulamentações aí que, como você falou, né, tem que ter realmente, né, tem que ter critérios. Não tem né? como, uma fiscalização, né? Porque ainda mais o momento que a gente está vivendo hoje, o Lizzie, a gente sabe que é complicado. Então, exige cada vez mais, porque muita gente fala que o Brasil tem muito papel, muita burocracia. Mas tem determinadas coisas que não tem como. Se você não legalizar, você não normatizar a coisa, dá margem, a gente sabe, mesmo sendo instituições beneficentes, muitas vezes, algumas delas são beneficentes para o próprio gestor. Infelizmente, é uma realidade, infelizmente. Mas a gente sabe que a imensa maioria não é de gente dedicada. Sim, e você dedicar o seu tempo, a gente sabe que é complicado. Muitas vezes é mais fácil você doar o dinheiro do que ir lá e participar num dia. E quem vai participar no dia, quem já foi, você já deve ter ido desde bem novinho, com seu pai, sim, sabe a diferença que faz na vida da gente, você acompanhar o dia a dia. E a partir dali, não é comparando, nem falando que a vida de um é ruim ou de outro é boa, mas a gente vê o tanto que é importante a doação, você doar o tempo hoje em dia, ser um voluntário, né? Acho que a sociedade exige cada vez mais isso. Sim, sem dúvida. Você falando do meu pai, de fato, meu pai é uma pessoa incrível nesse aspecto aí. Eu acho que, eu costumo dizer que ele nem é um vicentino, ele é uma instituição à parte. Instituição ambulante. E é verdade, a gente vem aqui nessas doações de cesta, de cobertores, né, que a CIA faz, né, que a prefeitura. Chega lá na CIA, está lá, instituição tal, ABC e José Borges. Tem a cesta do José Borges. Virou instituição, né? É verdade. Então, sabe que da idoneidade dele, né, e da necessidade dele também, né, porque os requerimentos para ele são enormes também. Mas essas organizações, e eu faço parte também, lá atrás eu entrei, não foi nem pelas mãos do meu pai, né, apesar que o exemplo estava ali, mas os amigos foram me envolvendo e eu acabei entrando, né, de cabeça nessa questão. E eles aproveitam, assim, digamos assim, a facilidade que a gente tem em outros aspectos. Por exemplo, a gente tem... Eu sou uma pessoa formada, né, tem algumas qualificações e tal, e eles vão, você sabe, né, nessas instituições foram me aproveitando. Então, eu participei muito da direção dessa instituição, da Sociedade São Vicente de Paulo. Me afastei, basicamente, por me tornar vereador. Inclusive, quando eu me tornei vereador, eu ainda era presidente de uma unidade, né? Mas nós fizemos agora, recentemente, e a comunidade é solidária. Não, é incrível, né? Parece que quanto menos tem, mais solidário é. Isso. É impressionante. E quando a instituição tem o seu mérito, olha, nós fizemos um bingo para arrecadar para o Asilo São Vicente, que cuida de pessoas com deficiência mental. Não são loucos, né, mas são aqueles que têm dificuldade de aprendizado, etc. É deficiente mental. O nome certo é metecapto, né, mas pessoas com dificuldade, né, de entendimento. Então, nós temos lá, e isso, no passado tinha muitos, né? Nós chegamos a ter quase 90 internos lá. Hoje nós temos pouco mais de 30, né? Porque esse tipo de pessoa está diminuindo, né? Mas ainda assim a gente assiste essas pessoas quando elas são também carentes, né? Se a família tem condição e não quer só por conforto, nós não aceitamos, né? Então, quando elas são realmente carentes ou estão aí em situação de risco e tal, então a sociedade acolhe lá, ali próximo ao posto presidente, né, uma referência, né? Então tem essa filtragem, né? Exato. Não, todas as atividades dos vicentinos são assim. A pessoa pede uma ajuda, você chega lá e vê que são casal jovem e tal, o que está precisando é de emprego, a gente encaminha para emprego, é um problema de saúde, a gente encaminha, mas não dá assistência indefinida não, né? Depois que encaminhou o problema, a gente deixa aquela família criar, cuidar da sua própria vida, né? Então, quer dizer, a gente busca promoção,
né? Muitas vezes a gente não consegue, porque hoje está muito difícil, né? A instituição família hoje está muito complicada, né? Com esse advento de drogas, essas coisas. Então a gente batalha muito. Mas nós fizemos um bingo lá e foi sucesso. Olha, nós nos preparamos e muito, né, para alimentação. Já até tem um know-how, né, em relação a isso. Mas superou muitas expectativas. Ainda bem, né? Nossa, foi excelente, né? Então, vai dar, a gente tem que fazer modificações, porque é um asilo antigo. É uma referência, né? E naquela época não tinha essa preocupação com vigilância sanitária. Você colocava 10 pessoas num quarto, não era mal acomodado, não, porque naquela época era comum. Era a noção que se tinha na época, né? Eu mesmo dormia num quarto, nós éramos seis filhos, 7 filhos, dormia todo mundo num quarto. Minhas irmãs, né, depois passou as irmãs mais velhas, né, passou para outro quarto. Melhora um pouquinho. Depois, mais para frente, como eu sou o único filho em 7, né, aí minha mãe instituiu um cômodozinho, um quartinho para mim, então essas coisas. Então, naquele tempo era diferente, né? Hoje as exigências, e tem que ser assim mesmo, claro, hoje tem vocês, né? Tem a mídia para fiscalizar isso, né? Tem o Ministério Público, tem uma série de situações aí, até delegacia, né? Para cuidar especificamente dessas questões. Então, a cobrança é muito maior e nós precisamos, de alguma forma, estar nos habilitando, estar, né, nos preparando para isso. E fazemos isso aí com uma certa frequência. Temos que fazer algumas adequações, já falei para a vigilância, nós não vamos conseguir chegar onde ela quer. Chega lá, bota lá 20, 30 itens e a gente cumpre 5, 10, mas sempre na maior disposição possível. Mas tem a disponibilidade financeira também. Mas a comunidade colaborou, contribuiu, esteve lá presente, né, e deu um resultado bom, vai dar para a gente dar uma andada boa nesse sentido aí, melhorar as acomodações, melhorar o atendimento aos internos. E diga-se de passagem, apesar de que o entendimento deles é menor, mas são muito felizes, vocês precisam visitar lá para entender o que é aquele trabalho lá, que é um trabalho extraordinário. Muito bom. Lizzie, para a gente encerrar, eu queria uma visão sua de legislador do momento político que a gente vive no Brasil. Essa situação toda que envolve posição, situação, fora Temer, fica Temer, Lava Jato, Lula. Qual a visão sua de legislador? O que as pessoas no dia a dia falam com você? Ô, Lizzie, o que você acha disso? O que está acontecendo? Eu queria uma fala sua para o assinante do Canal 14 da NET. Olha, é uma situação constrangedora, para falar a verdade. A hora que a gente pensa que já viu de tudo, que a gente já está vivendo lá desde o mensalão, passando por vários outros processos. Aí hoje nós estamos em plena Lava Jato, a gente ainda percebe que ainda não, digamos, o poço ainda mais fundo, né? Ainda tem fundo ainda. O presidente entrar numa situação dessa, ele que estava passando ao largo, né? Eu não sei se está, pelo menos não tínhamos divulgação de coisas muito fortes ou muito decisivas contra ele. E de repente ele é pego numa situação dessa, e aí me vem com a singeleza de dizer que foi inocente. Meu amigo, talvez os polícias mais experientes do Brasil, né? O que deixa, assim, no primeiro momento, essas duas coisas me deixaram muito revoltado, que é a situação dele, faltou a sensibilidade dele olha, é uma situação incrível. Agora, a covardia desses dois goianos também, Joesley, é fazer com aquelas pessoas que fomentaram ele, né? Não estou defendendo, não. Não estou defendendo o presidente, muito pelo contrário. É a situação que se coloca, né? Essas coisas não transforma o cara, essas oportunidades de ser expuro, ele não transforma a pessoa, ela desmascara as pessoas, né? E esses rapazes tiveram esse absurdo, e a lei os protege. Provavelmente eles não serão presos, o que é um absurdo. O tanto que eles desviaram da nação, né, o BNDES lá mesmo, bilhões e bilhões, aí devolve multa, não devolve 10% do que eles desviaram, do que eles levaram. 3%. Queriam 11, eles ofereceram 1, chegaram a 4. Agora não dá nem 3% do faturamento, que é de 170 bilhões. Então, e tudo tirado de nós. Tudo tirado de nós. A gente tem que lembrar sempre, é o nosso bolso. Exatamente, cara. É o que poderia estar sendo investido, eu não diria do BNDES, né, mas do governo federal de maneira geral, poderia estar investindo em saúde, educação, né, cultura. Né, tudo que a gente precisa. Né? É tudo que a gente precisa para que a gente não tenha... Freire lá atrás, né, precisamos de escola, ele falou,
Se nós não construirmos escola, em 20 anos, isso lá em 1982, nós não teremos verba para construir presídio. E é o que nós estamos vivendo hoje. E foi taxado, é louco, Paulo Freire não sabe de nada. Então, ele é lá de Montes Claros, então uma situação interessante. Eu li alguns livros dele, mas é uma situação curiosa. E é verdade, e ele tinha plena razão. Hoje nós não temos verba para construir presídio para o tanto de gente que tem necessidade. Mas é isso, mas o momento político, como eu comecei a falar, a gente pensa que já viu o fundo do poço e ele ainda está mais distante. A gente está mais fundo ainda. É um absurdo o que nós estamos vivendo hoje. E isso respinga em nós. Né? Isso respinga em nós. A gente está falando aqui de idoneidade, de obras idôneas, de trabalho idôneo, e isso aí não deixa de chegar até nós, que trabalhamos aí com afinco para tentar fazer uma diferença positiva na vida das pessoas. Então é um momento, mas esperemos, contemos que isso não seja o final, mas seja o meio para começar, né, a fazer realmente uma limpeza ética na nossa, principalmente no Planalto Central. Tá certo, é o que a gente espera, né, Lizia? Não contamos com isso. Né? Tá certo. Lizia, obrigado pela participação. Como eu falei, né, a gente não bate papo aqui, fica convidado para outras vezes aparecer, trocar mais ideias com a gente, porque temas são os mais variados que aparecem, né? A gente falar do dia a dia, falar de política, de economia, mas nessa linguagem informal acho que é bacana, fica bom. Obrigado, viu, Lizia? Eu que agradeço aqui falando com você e estou à disposição. Faça o convite, ou se eu tiver alguma coisa interessante, né, poderia ter comunicado a você essa questão da Saneago para o senhor participar lá conosco. Tá certo. Mas obrigado pela oportunidade de estar aqui falando para os seus ouvintes, as pessoas que te assistem. Tá certo. Esse foi mais um Canal 14 Entrevista. Conversamos hoje com o Lizia, vereador na nossa cidade. Até logo mais. Obrigado.